voltamos agora com a nossa aula de história, né? Que lá na página 39, né? Vocês vão fazer a leitura sobre a sociedade. A tia vai resumir aqui um pouquinho sobre esse texto. Vamos lá? Então, a sociedade, né? Desde os tempos antigos, a história humana, o homem vive em grupo. Por isso, dizemos que o homem é um ser social. Por volta de 5.000 anos antes de Cristo, surgiram os primeiros povoados organizados na Mesopotâmia e na África, certo? A princípio, o homem, antigamente os homens, né, viviam em bandos. Ele era comandado pelo mais velho do grupo, pois era aquele que tinha mais experiência. Com o passar do tempo, esse grupo foi crescendo graças ao casamento com outros grupos, formando verdadeiras famílias estendidas ou alargadas. Aí então a propriedade era coletiva, ou seja, não existia dono. Tudo que era produzido pertencia a toda a comunidade. Como essas famílias foram crescendo, houve a necessidade de determinar locais onde cada um iria cuidar. Surgiu então propriedade privada. E com esse fato aconteceram os problemas, dando início às brigas para melhores terras. Aqueles que não tinham uma relação muito próxima com o chefe do grupo receberam as terras mais distantes e mais pobres de recursos naturais, empobrecidos e com fome, retornaram para os seus antigos chefes e se submeteram a trabalhar forçados em troca de comida. Os chefes foram enriquecendo, pois acumulavam os excedentes, né? O que? As sobras, né? O que sobravam das colheitas. E organizavam grupos para tomar as terras de outros povos, certo? Aí começaram o quê? As guerras pelas melhores terras, né? Que as pessoas queriam um lugar melhor, né? Para plantar, para colher, para fazer tudo de melhor, né? Que é para garantir a sua colheita, né? A sua alimentação, certo? Aí vocês dão mais uma lidazinha no texto para poder responder as questões que vai vir a seguir, ok? Vamos lá para a nossa primeira questão. Vocês vão descrever como você imagina que era a vida dos grupos quando, aí lá no item A, quando eles viviam sociedade coletiva. Como é que vocês acham quando era a vida, sociedade era coletiva, né? Que todos trabalhavam juntos. Aí vocês vão dizer como era esta sociedade coletiva. E lá no item B, vocês vão dizer como era essa sociedade privada, certo? Aí você vai dizer, diferenciando uma da outra, ok? A segunda, vocês vão registrar a sua opinião sobre essa afirmativa aqui abaixo. Olha, muitos historiadores afirmam que no Brasil a ausência de propriedade privada e de comércio com a presença de dinheiro ajudou na falta de organização de um Estado forte e centralizado. Certo? Então, vocês vão dizer a sua opinião sobre essa afirmativa, certo? A terceira questão, né, tem umas perguntinhas que vocês vão respondendo aí, olha só. Letra A. No Brasil, existia um Estado antes dos europeus chegarem? Aí você vai dizer sim ou não. E vai justificar o porquê. Letra B. Por que são grupos seminômades? Aí você vai responder. Então, lá no texto, tá? Essas respostas. Item C. O que é escambo? Aí vocês vão responder de acordo com o que está lá no texto, o que é escambo.
Quarto, vocês vão fazer uma pesquisa sobre os serviços públicos que devem ser oferecidos pelo Estado à população. Vocês vão escrever a qualidade deles no município onde você mora, certo? Vocês vão falar como é a saúde, a educação aqui no nosso município, né, em Fortaleza. Tá bom? A quinta questão, né, vocês vão observar essas imagens aí, né, que é sobre a sociedade privada, e vocês vão escrever sobre cada um desses desenhos que está sendo explicado, ok? Então, tá lá no texto, aí vocês observam aí o desenho e vão colocando de acordo com cada um deles, ok? É só vocês observarem, né, a sequência de cada um deles lá no livro, né, tá mostrando, né, como os que eram mais próximos do chefe ficavam com as terras boas, né? E os que não tinham contato com os chefes ficariam com os lugares mais longe, né? Mais distantes. Aí lá no outro é o quê? É sobre os chefes, né? Que ia enriquecendo, né? Aí você vai respondendo lá. E a última, né? Que esses chefes, né, iam ficando o quê? Se transformando em quê? Em reis, né? Então você vai escrevendo cada um desses de acordo com o que está lá no texto, tá bom? Essa foi a nossa aula de história. Qualquer dúvida pode me procurar. Agora vai ser a aula de literatura. Até já!